Boa noite, hoje é dia 5 de maio e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos precisam ouvir essa reflexão sobre a sua. Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 2 Coríntios 6, versículo 16 e Provérbios 16, versículo 20. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução, a segunda carta do apóstolo Paulo da Bíblia Spurgeon. Visão geral do livro. Destinatário, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começou como resultado da atividade do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, cerca de 51 a 54 depois de Cristo. O estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve que escrever mais uma carta um tanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas na segunda, Paulo dirige-se à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega no norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes em sua primeira epístola aos Coríntios, mas apenas 2 vezes na segunda. A sua autoria das duas cartas foi e ainda é quase unânime e aceita. Mesmo por pesquisadores críticos, alguns, porém, acreditam que o 2 Coríntios 6, 14, versículo 18 e 7, versículo 1, e os capítulos 10 a 13, a carta de 4 capítulos, tenham sido escritos por Paulo em diferentes momentos e posteriormente inseridos. A alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo, na segunda metade do século II. Antenágoras cita a carta como sendo apostólica, e Irineu e Clemente de Alexandria citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto. Durante sua terceira viagem missionária, cerca de 54 a 58 d.C., o mais rápido possível após o envio da primeira carta. No entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, quando entregou a carta e trouxe de volta más notícias de Corinto, Paulo decidiu desistir de seu plano e, em vez disso, primeiro enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar a arrecadação dos irmãos pobres na Judéia e em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo havia deixado Éfeso, possivelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, versículos 23 ao 41. Primeiro ele pregou o evangelho em Trode, depois, não tendo paz de espírito para permanecer ali, mudou-se para Macedônia, onde se encontrou com Tito. Após seus relatórios que continuam tanto notícias boas como ruins, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, a qual é provável que tenha sido levado por Tito a Corinto. Estima-se que essa segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano em que a primeira fora escrita, ou seja, 57 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais do apóstolo Paulo, juntamente com a epístola aos Filipenses. Ao contrário da primeira epístola aos Coríntios, essa não contém quase nenhuma passagem instrutiva, mas muitos que expressam os sentimentos pessoais de Paulo, enquanto a primeira expressa os sentimentos pessoais de Paulo, enquanto a primeira carta é caracterizada por sua autoridade e doutrina. A segunda dá mais ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor e seu profundo desejo de ter unidade de espírito com os coríntios restaurada.
Por consequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes na carta, as palavras encorajar e encorajamento 16 vezes juntas, ou seja, com muito mais frequência do que nos outras epístolas de Paulo. Quando Paulo encontrou Tito, descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto, desde sua primeira carta. A reunião, infelizmente, havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Paulo, portanto, exortou-lhes para mostrar-lhe graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve muitas sobre as razões de suas ações, das quais o Senhor Jesus era a fonte de força. Peculiaridades. Tito. O apóstolo Paulo chama de meu próprio filho segundo a fé comum. Ou seja, Tito teria encontrado a fé no Senhor Jesus por meio de Paulo. Ele se tornou um colaborador próximo do apóstolo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione seu nome em Atos, mas 9 das 13 ocorrências no nome de Tito no Novo Testamento são encontradas na Epístola aos Coríntios. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2, versículo 1 ao 3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Jerusalém quando o encontraram lá com os outros apóstolos e anciões para discussões sobre a lei. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega. Depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios a partir de Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto para examinar as coisas. Pouco depois, eles se reencontraram na Macedônia, depois que Paulo esperou em vão por Tito em Trode. Então Tito e outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta. Alguns anos depois, Paulo escreve uma carta para Tito, carregando o nome dele. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação à ordem nessas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo. Ele já havia ido para a Dalmácia até o fim. Tito foi um fiel servo do apóstolo Paulo. Relacionamento entre Paulo e a igreja em Corinto. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 6. As características do serviço. Que eu não me esforce para entender o infinito, mas gaste minhas forças no amor. O que não posso ganhar com o intelecto, posso possuir com afeição, e deixo isso me bastar. Ó preconceito, preconceito, preconceito! Quantos destruístes? Homens que poderiam ter sido sábios permaneceram tolos, porque pensaram que eram sábios. Muitos julgam o que o evangelho deveria ser, mas não perguntam realmente saber o que ele é. Eles não veem a Bíblia para obter seus pontos de vista sobre a religião, mas abrem esse livro para encontrarem textos adequados às opiniões que apresentam. Eles não estão abertos à força honesta da verdade, portanto, não são salvos por ela. E essa é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora vamos ver o nosso devocional da manhã. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, versículo 16. Que título doce, meu povo. Que revelação animadora, seu Deus. Quanto significado expresso nessas duas palavras, meu povo. Aqui há especificidade. O mundo inteiro é de Deus. O céu, mesmo o céu dos céus, é do Senhor. E ele reina entre os filhos dos homens. Mas daqueles que ele escolheu, que ele comprou para si, ele diz que não diz dos outros, meu povo. Nessa expressão, a ideia de propriedade. De uma forma especial, a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte de sua herança. Todas as nações sobre a terra são dele. O mundo inteiro está em seu poder. Ainda assim é o seu povo. Todas as nações sobre a terra são dele, e o mundo inteiro está sob seu poder. Ainda assim é o seu povo, são seus escolhidos, sua posse mais especial. Ele tem feito mais por eles do que pelos outros, comprou-os com o seu sangue, eles os trouxe para perto de si, colocou sobre eles seu grande coração. Ele os amou com um amor eterno, um amor que as muitas águas não podem apagar e cujas revoluções do tempo nunca serão suficientes para diminuí-lo de forma alguma. Querido amigo, você pode, pela fé, ver dentro desse contingente
pode olhar para o céu e dizer: meu Senhor e meu Deus, meu, porque esse doce relacionamento que me permitiu chamar-te de Pai. Meu, por aquela comunhão sagrada, a qual eu tenho prazer em manter contigo, quando tenho a satisfação de manifestares a mim como não os fazem ao mundo. Pode ler o livro da inspiração e encontrar ali os registros de sua salvação? Consegue ler seu título inscrito com precioso sangue? Consegue, por meio de humildade de fé, segurar as vestes de Jesus e dizer: meu Cristo? Se pode, então Deus diz de você, bem como os outros, meu povo, pois se for do seu Deus e o seu Cristo, o Senhor tem um cuidado especial e peculiar por você. Você é o objetivo de sua escolha, aceito em seu amado Filho. E esse é o devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios. Circunstância da escrita. O livro de Provérbios tem inspirado Provérbios de Salomão, filho de Davi. Salomão também é mencionado como poeta no capítulo 10, versículo 1 e capítulo 25, versículo 1. No capítulo 22, versículo 17 e 24, versículo 23, os provérbios contidos nas seções após esse versículo são chamados de palavras do sábio. Finalmente, os capítulos 30, versículo 1 e 31, versículo 1, mencionam Agur e Lemuel como poetas dos provérbios. Não sabemos nada, entretanto, sobre sua identidade. Assim como Davi foi o maior poeta dos Salmos, Salomão foi o maior poeta dos provérbios. 1 Reis 4, 25 ao 34 declara: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar, e a sabedoria de Salomão sobressaía a sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais que Etão, o Eziriaita, do que Emã, e de Calcol e Darda, os filhos de Maol. E sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cantos foram 1.005. E ele falou das árvores desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da muralha. E ele falou também dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. Ali vinham de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca de sua sabedoria. Apenas cerca de 1.000 dos provérbios de Salomão são coletados no livro de Provérbios, que foram mantidos por inspiração e preservação divina. Os homens do rei Ezequias coletaram alguns dos provérbios de Salomão apenas 200 anos depois. Também Salomão provavelmente não compilou todos os provérbios, mas assumiu os provérbios já conhecidos pelos sábios. O mesmo implica para o subtítulo em Provérbios 30 e 31, onde aparecem os nomes de Agur e Lemuel. Portanto, é mais provável que Salomão tenha coletado as palavras desses homens do que apenas acrescentado mais tarde. Salomão reinou por volta de 970 a 931 a.C. e Ezequias, em cuja época muitas coisas antigas foram honradas, por volta de 716 a 687 a.C. Isso corrige o início e o fim da origem do livro. Contribuição para a Bíblia. Máximas ou aforismos desempenham um papel importante na antiguidade. Esse ainda é o caso do Oriente, numa época que nem todos sabiam ler ou escrever. O aprendizado ou conhecimento de provérbios era uma forma especial de instrução. Encontramos certa semelhança entre provérbios e o livro egípcio do conhecimento de Amenemope. Essa descoberta, por um lado, confirma a difusão e a popularidade dos provérbios coletados no Oriente. Ao mesmo tempo, uma enorme diferença vem à tona. A máxima mundana e pagã é uma mistura de filosofia moral e pensamentos por acaso, enquanto o livro de Provérbios, Salomão, nas Sagradas Escrituras, considera o temor de Jeová como o objetivo, que é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios mostra o que um homem temente a Deus nesse mundo deve buscar, o que ele deve evitar. O livro também ensina que o homem, independente de suas bênçãos espirituais sobre o governo de Deus, colherá o que semeou.
Ele contém o conselho e sabedoria divina para a vida diária de um homem temente a Deus em todas as suas dificuldades, provações, perigos e alegrias em seu caminho nessa terra. Os provérbios, escritos por Salomão, o rei da paz, também apresentam certos paralelos com os princípios do reino de Deus, conforme o Senhor Jesus os apresenta no chamado Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7. A sabedoria divina, tão frequentemente mencionada em Provérbios, e que no capítulo 8, versículo 9, até fala do leitor de maneira personificada, encontra sua expressão perfeita no Novo Testamento na pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Estrutura, o temor do Senhor. O temor do Senhor é a palavra-chave desse livro. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. O temor do Senhor é odiar o mal e é uma fonte de vida. Além de comparar as seguintes referências, Provérbios 1, versículo é uma fonte de vida. O nome de Deus. O nome de Deus aparece apenas 5 vezes em Provérbios, enquanto o nome de Jeová, Javé, aparece cerca de 85 vezes. Jeová é o nome que expressa a relação de Deus com suas criaturas, isto é, os homens, especialmente seu povo Israel. Forma poética. O livro de Provérbios também foi escrito em forma poética. O capítulo 30, versículo 10 ao 31, entretanto, é escrito na forma acróstica, ou seja, a primeira letra de cada versículo é idêntica à sequência do alfabeto hebraico. Spurgeon em Provérbios. Você tem aqui o conselho do rei Salomão, corretamente considerado um dos mais sábios dos homens. Vale a pena ouvir o que Salomão tem a dizer, e deve ser um bom para o jovem mais inteligente ouvir, e ouvir com atenção o que um homem tão experiente como Salomão tem a dizer aos jovens. Mas devo lembrar a você que maior do que Salomão está aqui, pois o Espírito de Deus se inspirou aos provérbios. Não são apenas joias das minas terrestres, mas também tesouros preciosos das colinas celestiais, de modo que o conselho que temos aqui não é apenas o conselho de um homem sábio, mas o conselho daqueles sabedoria encarnada que nos fala a partir da palavra de Deus. Nunca faça um Cristo de sua fé, nem pense como se fosse a fonte independente de sua salvação. Nossa vida é encontrada em olhar para Jesus, não em olhar para a nossa própria fé. Pela fé, todas as coisas se tornaram possíveis para nós. Contudo, o poder não está na fé, mas no Deus em que a fé confia. Nenhum homem de Deus precisa se surpreender com a calúnia como se algo estranho lhe tivesse acontecido. Para os melhores servos de Deus foram sujeitos a essa provação. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Provérbios. E agora vamos ler o devocional da noite. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbio 16, versículo 20. Provérbios 16, versículo 20. A sabedoria é a verdadeira força do homem. Sobre sua orientação ele alcança melhor os objetivos de seu ser. Lidar sabiamente com as questões da vida dá ao homem a alegria mais rica e mostra aos mais nobres ocupações de seus poderes. Por isso ele acha o bem no sentido mais amplo. Sem sabedoria, o homem é como um potro selvagem, correndo de um lado para o outro, desperdiçando força que poderia ser empregada de forma mais proveitosa. A sabedoria é a bússola pela qual o homem é orientado ao cruzar a trilha da vida sem desperdício. Sem ela, ele é um navio abandonado, diversão dos ventos e das ondas. Um homem deve ser prudente em um mundo como este, ou ele não encontrará o bem, mas estará entregue às inúmeras calamidades. O peregrino ferirá dolorosamente seus pés nas farpas da madeira da vida, se não escolher seus passos com a maior cautela. Aquele que está no deserto infestado de bandos de ladrões deve lidar com a questão sabiamente se quiser ter uma vantagem segura. Se treinado pelo grande professor, seguirmos por onde ele nos guia. Encontramos o bem mesmo estando nessa escura morada. Há frutos celestiais a serem colhidos deste lado do caramanhões do Éden, e músicas do paraíso serem cantadas em meio aos bosques da terra. Mas onde está a sabedoria deve ser encontrada?
Muitos sonham com ela, mas não a possuem. Onde devemos aprendê-la? Vamos escutar a voz do Senhor, pois ele declarou o segredo, ele revelou aos filhos dos homens onde habita a verdadeira sabedoria. E temos isso no texto. O que confia no Senhor, este é feliz. A verdadeira forma de lidar com um problema sabiamente é confiando no Senhor. Esta é a pista mais segura para os mais intrigados labirintos da vida. Siga e encontrará alegria eterna. Aquele que confia no Senhor tem um diploma de sabedoria garantido por inspiração. Feliz ele está agora, e mais feliz ainda estará lá em cima. Senhor, neste doce anoitecer, anda comigo no jardim e ensina-me a sabedoria da fé. Então, que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa, de fato, confiar nele em tudo, em qualquer situação, pois quem confia no Senhor é feliz. E esse é o devocional do dia 5 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira, um bom resto de semana e até